Boa noite. Notícia que chamou a atenção nesta sexta-feira envolve algo já esperado por quem sabia das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo publicou um decreto em que retira empresas do Programa Nacional de Desestatização. Entre as 7 empresas excluídas, destaque para os Correios. O texto também remove empresas e ativos estatais do Programa de Parcerias e Investimentos, o chamado PPI. Quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Tainá Farfan. Oi, Tainá, boa noite. Está aí uma das promessas de campanha de Lula sendo concretizada dentro dos 100 dias desse novo governo. Uma excelente noite para você, Márcio, para quem acompanha a gente aqui na CNN nessa sexta-feira. O processo de privatização foi interrompido e foi retirado, então, os Correios desse programa de privatização. Esse ato do presidente foi via decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, 7 empresas tiveram seu processo de desestatização interrompido. Além dos Correios, vale a gente destacar também a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, também o Serpro e a Dataprev. E outras 3 empresas também deixaram o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Vale a gente lembrar, Márcio, que essas empresas foram adicionadas, entraram nesse processo de privatização ainda no governo de Jair Bolsonaro. No caso dos Correios, em especial, a justificativa do governo na época é que o governo não teria recursos suficientes para continuar investindo nos serviços postais no Brasil e ajudando aí na evolução dos serviços postais. Por isso, então, justificaria o processo de privatização dos Correios. Lula já anunciava que faria isso durante a sua campanha e assim fez via esse decreto. Esse decreto também atendeu, Márcio, a uma recomendação do Conselho do PPI, que saiu na última quarta-feira. Eles se reuniram e publicaram essa recomendação pela interrupção desse processo de desestatização. Assinaram essa recomendação o ministro-chefe da Casa Civil e presidente desse conselho, o ministro Rui Costa, e também o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Volto com você no estúdio, Márcio. Muito obrigado, Tainá Farfan, que fez esse resumo perfeito dessa medida do governo anunciada nesta sexta-feira. É importante a gente detalhar essas empresas que, por determinação do presidente Lula, estão agora fora do programa de privatização. Nós fizemos uma ilustração de todas elas aqui no nosso telão. São 7 empresas. Começamos com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa centenária no Brasil. Já teve diversos nomes e já foi vinculada a diferentes órgãos, como Empresa de Correios e Telégrafos. A sua criação é de 1969. É preciso lembrar que já esteve envolvida em escândalos de corrupção e vem sendo questionada se ainda é eficiente neste momento. Por outro lado, poucas empresas no mundo têm a capilaridade e a capacidade de recolher e entregar correspondências num país deste tamanho, numa função muitas vezes social que os Correios exercem. E aqui vocês me permitem fazer uma curiosidade, sem nenhuma relação com a discussão de privatização. O patrono dos Correios o patrono dos carteiros é Paulo Bregaro, o homem que em 7 de setembro de 1822 entregou a Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, algumas cartas e acabou testemunhando a independência do Brasil, apenas para mostrar a história dos Correios no nosso país. Uma segunda empresa que está que foi deixada fora do programa de privatização, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Responde pela TV Pública do Brasil, possui uma radioagência que distribui conteúdo informativo e ainda tem uma rede de 7 emissoras de rádio. Falamos agora da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev. Foi criada em 74 e a Dataprev possui 5 unidades pelo país e tem por objetivo prover tecnologia para programas sociais e estratégicos do governo, como o pagamento mensal de milhões de benefícios e a concessão de aposentadorias. Tem ainda a Nuclebras, Equipamentos Pesados, Sociedade Anônima, a Nuclep. Essa empresa nasceu para atender ao Programa Nuclear Brasileiro, desenvolvendo equipamentos para os setores nuclear, de defesa, óleo e gás e de energia. Ela foi fundada em 1975. Falamos também do Serpro, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Bastante conhecida essa sigla. Segundo o site, o Serpro é a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo
responsável por mais de 90% das soluções digitais realizadas pelo governo. Como exemplo, o site do Serpro cita a carteira digital de trânsito, que trouxe a carteira de motorista para dentro do telefone celular, e a tecnologia que facilitou o processamento das declarações de imposto de renda. Essa aqui é mais desconhecida, a ABGF, a Agência Brasileira Gestora de Fundos, Garantidores e Garantias. Ela foi criada em 2013 e está vinculada ao Ministério da Fazenda. A finalidade dela é administrar fundos garantidores e prestar garantias a operações como exportação e infraestrutura. E ainda tem o CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. É vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e essa empresa atua no segmento de semicondutores, com papel no desenvolvimento da indústria de microeletrônica. A CNN conversou mais cedo com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Gessner Oliveira, sobre esse assunto. Ele defende a privatização de algumas empresas para que o governo se ocupe de suas prioridades. Mas ele vai além. Ele coloca nessa análise a intenção do governo em mexer com a lei das estatais. A empresa estatal pode ser bem gerida. Por isso que houve, inclusive, uma lei das estatais que, infelizmente, agora tem sido desrespeitada, justamente para garantir uma boa governança nas empresas estatais. Eu acho que, então, essa combinação é ruim, Carol, porque nós temos uma desativação do programa de desestatização e, ao mesmo tempo, um desrespeito à lei das estatais que provoca uma piora na gestão das estatais. Então, você não só mantém estatais que você não precisaria manter num país pobre que tem outras prioridades, como você deteriora a qualidade da gestão das estatais. É tudo o que o país não precisa. Eu acho que a gente precisaria de um programa mais moderno, onde nós poderíamos preservar, sim, algumas empresas estatais, se consideradas em setores absolutamente estratégicos para a defesa nacional, por exemplo, mas poderia passar para o setor privado aquilo que o setor privado pode fazer. Isso melhora, aumenta investimento, melhora a gestão. Se aumenta investimento, aumentam empregos, renda, arrecadação. Isso dá recursos para a saúde, para a educação, para a segurança e tantas outras necessidades dos brasileiros. Essa edição do CNN Prime Time tem um convidado especial que vai nos ajudar a entender um pouco mais alguns temas. Começando, claro, falando sobre essa questão de tirar algumas empresas estatais do programa de privatização, de desestatização. É o cientista político Christopher Garman, diretor para as Américas do Eurasia Group. Christopher, boa noite. Um prazer ter você aqui no nosso CNN Prime Time nesta sexta-feira. É claro que a gente tem essa lista enorme de empresas, que não apenas as que estão de fora do programa de privatização, mas também aquelas que estão fora do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, como a Conab. Mas é importante colocar nessa análise, eu acredito, o posicionamento, conhecido a verdade, do presidente Lula sobre as privatizações. Basta ver o que foi dito e ainda é dito sobre, por exemplo, a tentativa de reestatizar a Eletrobras, como Lula deseja isso. Como analisar essa posição do atual governo brasileiro e como essa notícia de algumas empresas estarem fora do programa de privatização, como essa notícia é vista lá fora? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui no seu programa com todos os telespectadores. Eu acho que a notícia da retirada de todas essas empresas do programa de desestatização e também do PPI não vem como uma surpresa. O presidente Lula tem deixado muito claro que o seu objetivo era para não avançar nessa agenda de privatizações. Isso ficou claro ao longo da campanha. Então, a retirada dessas empresas na lista, eu acho que é simplesmente algo que todos estavam na própria conta. A grande dúvida mesmo diz respeito a como que ele vai gerir as estatais atuais e o grau em que ele pode rever medidas do governo anterior. Talvez isso entre na categoria de incerteza maior. Mas olhando os investidores estrangeiros, não vejo isso com algo que gera muita preocupação. Até porque não havia a expectativa de que essas empresas poderiam ser privatizadas no governo do presidente Lula. Agora, Christopher, como é que se coloca na balança a importância de ter uma empresa nacional desenvolvendo determinada tecnologia versus a possibilidade de ficarmos para trás em relação ao que outras empresas internacionais fazem? Eu acho que é o dilema antigo, muito falado, mas que naturalmente vem à tona agora.
Eu acho que tem dois ângulos. De um lado, a privatização de uma empresa estatal, que talvez não seja estratégica, tem ganhos de eficiência de um lado, onde abre espaço para o setor privado para poder atuar e que pode trazer novas tecnologias, e também retira do setor público uma fonte de ineficiência e muitas vezes de custeio em investimentos. Então, na medida que o governo federal tem que manter e injetar recursos para manter essas estatais, isso também drena energia e recursos que poderiam ser utilizados em outra área. A área, assim, o setor de... Aí cada empresa nessa lista tem uma historinha separada, mas, assim, não está muito claro, a necessidade realmente de poder mantê-las estatais. Nós temos casos mistos em ambos. Alguns países mantêm os seus conselhos públicos, outros estão privatizados. Então, assim, pode ser argumentado dos dois lados, mas eu acho o ponto para poder chamar a atenção é que, em geral, a experiência de privatizar empresas estatais acaba trazendo mais dinamismo. O que precisa é boa regulação do setor público quando você tem o setor privado cumprindo esse papel. Então, não é só simplesmente privatizar que vai melhorar naturalmente. Essa boa regulação do setor do Estado é muito importante também. Esse é Christopher Garman. Ele volta ainda nessa edição do CNN Prime Time, nos ajudando a entender, trazendo luz sobre outros temas desta sexta-feira. Christopher, por enquanto, muito obrigado.